Olá, eu sou o Vinícius, editor do Pad Papers, e hoje estamos aqui para mais um videocast. Nesse videocast vamos falar de um tema super importante em neonatologia com o professor Cadu, que é o nosso super especialista em neonatologia. Fala, Tudo Cadu. bom, Vinícius? Tudo bom, pessoal? O tema de hoje é... Enterocolite necrosante. Boa. O pessoal fala muito necrotizante, que não é um termo muito bacana, né? É melhor Né? falar necrosante. Eu acho que vem do inglês, porque Sim, em inglês é sim, necrotizing, mas É um anglicismo. necrosante. É necrotizing, o pessoal... É um anglicismo, famoso anglicismo, É né? anglicismo. Necrosante é mais bacana e mais correto. Muito bem. Então, Cadu, vamos direto ao assunto. Bora. O que seria o espectro das lesões intestinais do recém-nascido? Bacana, porque a gente sempre pensa em enterocolite e acha que todas elas são a enterocolite clássica do prematuro. Certo. Mas existem outras patologias semelhantes no recém-nascido, que faz parte desse espectro, que implicam em três possibilidades. Certo, diga lá. A primeira seria a enterocolite-like do termo, que o que chama atenção? Primeiro, que é numa criança de termo, não é na criança prematura. Que Segundo, seria o predisponente para a enterocolite clássica. Exato. Segundo detalhe, que ela acontece na primeira semana de vida, e a enterocolite do prematuro, em geral, é a partir da segunda semana de vida. E aqui está muito relacionado com algum quadro que levou a hipofluxo mesentérico. Então, no asfixiado, num choque séptico, uma criança que tem uma malformação intestinal, que leva, por exemplo, um volvo que torceu, ou é um cardiopata que está fazendo baixo débito cardíaco. E também muito frequente em mães usuárias de drogas, Alguma por exemplo, droga cocaína. Cocaína é Tá. a que mais se relaciona. Então, qualquer coisa que leve a um hipofluxo mesentérico na primeira semana de vida numa criança termo e que perfura esse intestino é a enterocolite-like do termo. É aquela história de você não poder começar a alimentação imediatamente depois de uma asfixia gravíssima. Exato, né? exatamente. Perfeito. Você não vai contar com esse fluxo mesentérico. Aham. A segunda patologia dentro desse espectro é a perfuração intestinal espontânea, que também acontece na primeira semana de vida. E ela está muito relacionada, antigamente, quando se usava doses mais altas de corticoide sistêmico, por exemplo, hidrocortisona, dexametasona ou a indometacina, quando se tratava canal arterial Sim. com indometacina. Para fechar o canal. Exatamente. Elas também causavam perfuração espontânea. E aqui a grande diferença é que poderia acontecer numa criança prematura. Mas é que é na primeira semana de vida também, não é na segunda como na clássica. E durante o procedimento cirúrgico, eles percebiam que tinha pouca inflamação, pouca necrose do intestino. Então, um prognóstico melhor. Certo. Tem maior viabilidade e menos acometimento sistêmico. Perfeito. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Você Claro. falou quando a gente tratava o canal com indometacina. Hoje é mais o ibuprofeno? E paracetamol. Paracetamol também? Paracetamol. Olha só. Descobriu-se que ele também pode. Quem sabe a dipirona? Ainda não tem nenhum estudo. Mas vai que dipirona também trata. Não haverá, porque é uma medicação que não faz nos Estados Unidos. Não se faz. Não vai no ter. México fazia dipirona ou não? Também não. Também não? Também não. Eles seguem muito a paracetamol. medicina americana. Exatamente. Ipsilitris, né? Exato. Mas, hoje em dia, então, por isso não se usa mais indometacina, é mais o ibuprofeno e o paracetamol. Eu não tinha essa noção de que a indometacina seria mais agressiva do que o ibuprofeno. Para mim, eram medicações anti-inflamatórias semelhantes. O risco era esse, a de perfuração. é pior. Perfuração intestinal. Perfeito. E dentro, o último, né? A última doença dentro desse espectro é ela. Então, o que a gente vai falar aqui é enterocolite, entende-se a clássica do prematuro. E as características são, primeiro, é comum na segunda semana de vida em diante. Numa criança prematura, ela tem uma causa multifatorial, está muito relacionada com a criança que já recebe dieta há algum certo tempo. Então, não é comum naquela criança que está começando a se alimentar na segunda semana de vida. E a questão é muita inflamação, muito processo inflamatório que leva à necrose do intestino. Certo, que é o que se contrapõe às outras duas que não tem tanta inflamação. E quando você fala em enterocolite necrosante, pelo menos na minha cabeça o que vem é o prematuro. É essa. Quando a gente fala em enterocolite é isso. Mas a gente tem que saber que existe um espectro, mas nesse videocast a gente vai falar dela. Da clássica. Da clássica do prematuro. E por falar nisso, em qual prematuro a enterocolite é assim mais comum? Perfeito. Em geral, são os prematuros de muito baixo peso, então menor de 1,5 kg. É frequente numa idade corrigida de 32 a 33 semanas, porque justamente quando eles já conseguem ter um maior volume de dieta. E também é importante a gente saber que não é tão frequente assim, é em torno de 7% a sua incidência. Quando acontece, tem uma mortalidade alta, ela é de 20% a 30%. E se for um caso cirúrgico, aumenta para 50%. Então, ela realmente é muito ruim. E como tem um grande processo inflamatório,
E a gente sabe hoje em dia que está tudo relacionado, o intestino tem os eixos intestinais, então intestino, cérebro, intestino, pulmão. Esse processo inflamatório vai para órgãos à distância e pode levar a leucomalácia periventricular, pode levar a displasia broncopulmonar e tudo isso comprometer o prognóstico da criança que sobrevive à enterocolite. Então são aqueles prematuros mais suscetíveis de fato. Agora, você falou do muito baixo peso e existe uma correlação direta que se mantém de acordo com o peso, ou seja, o extremo baixo peso é ainda mais risco de enterocolite ou não? Não tanto, porque às vezes é aquela criança que demora mais para ser alimentada. E como a dieta então você tem uma faixa ali de idade gestacional que seria mais crítica. Entre 30 e 33 semanas. Então aquela criança que nasceu 2 semanas antes. Então 28 em diante tem um risco maior do que a criança que nasceu, sei lá, de 24 semanas com 500 gramas que você ainda não vai alimentar tão cedo. E tal. Então você tem uma faixa crítica ali, né? E abaixo daquilo não piora tanto a incidência, ao contrário, né? Exatamente. Olha que interessante. Muito bem. É isso aí. E qual é a causa? Essa é uma pergunta complexa, né? Complexa. A causa da enterocolite necrosante, né? Ela é multifatorial ou não? Ela é multifatorial e ela está relacionada à prematuridade. Certo. E tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, um deles, sem dúvida nenhuma, é disbiose. A gente lembra que essas crianças, muitas vezes, elas ficam em jejum por um tempo inicial. Com isso, elas não recebem leite humano, então elas não recebem as bifidobactérias, os lactobacilos, que a professora Lídia até falou que mudou agora, não sei esse novo nome, vou chamar de lactobacilos, vou descobrir depois, mas ela falou que é impronunciável, então também não quero aprender, brincadeira. Mas então eles não recebem essas bactérias benéficas e muitas vezes com uma sonda que leva a bactérias do entorno hospitalar e então é um lume intestinal que vai ser colonizado por bactérias mais agressivas. Sim. Fora isso, você tem, então, bactérias agressivas no lume intestinal e um enterócito que é imaturo. Sim. É um enterócito que ele pode ser mais reativo, é muito frequente eles terem receptores, os famosos TLRs, os Toll-like Receptors, da família 4. Opa! Que eles vão, então, reagir contra essa bactéria e vai tudo levar a aumento de liberação de interleucina 8, interferon, e isso leva a um importante processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele leva também a com que os enterócitos, a barreira que deveria ser impérvia, né, do lúmen para os capilares, ela se abra, aumenta a translocação bacteriana, inflamação, leva a necrose do intestino. Sim. E aí a gente tem a enterocolite. Ou seja, de fato é multifatorial. É multifatorial, né? É tudo junto e Você misturado. Junta prematuridade, disbiose. Perfeito. Muita coisa. E assim, quais seriam as manifestações clínicas da enterocolite? Quando é que você suspeita, né, de que o seu paciente, em geral prematuro, está desenvolvendo uma enterocolite necrosante? Então, é aquela criança que ia muito bem, obrigado, você está dia a dia aumentando lá seu zoom a 5 ml de dieta todos os dias, é um prematuro. Então, dependendo da já conta, deixa você alerta, sem né? dúvida, você vai aumentando aos poucos a dieta, estava tolerando bem e de repente distende o abdômen. Muitas vezes é uma distensão que a neonatologia tem isso, né? De mudar a cor da criança. Muda a cor do abdômen da criança, fica mais escurecido, fica tenso e doloroso. Faz aquele desenho de alça às vezes. Pode né? ter. Também às vezes fica brilhante, de tamanha distensão. Começa a vomitar ou a fazer resíduos gástricos biliosos. E é importante ter aí o aspecto bilioso, não é leitoso, é bilioso, um aspecto mais patológico. E o clássico é enterorragia. Se fez sangue nas fezes e você tem uma criança que foi um prematuro, que está na 2ª semana de vida em diante e já vem recebendo dieta, principalmente se não for de leite humano, se for fórmula, por exemplo, nesse contexto, você pensa, bom, essa criança deve estar abrindo um quadro de enterocolite necrosante. E aí, a partir do momento que está abrindo um quadro de enterocolite, que você está fechando esse diagnóstico, ou suspeitando, ou tem certeza ou não, entra a famosa classificação de Bell, né? Classificação Cai muito de Bell. em prova, né? Cai muito em prova. Como é que é essa classificação de Bell? Conta para os nossos ouvintes aqui, Cadu. Então, isso assim, cai em prova pra caramba. Cai em prova. Né? E é engraçado assim, e é fácil de lembrar, né? Ela é fácil, ela é muito didática. Muito, e ela é muito, antiga, ela é da década de 70. Muito antiga. Mas, e não é a mais atual. Então não é a mais atual, mas ainda é importante a gente falar dela. Então, a classificação de Bell divide enterocolite em 3 fases. O grau 1 é na suspeita, então eu tenho certeza que é enterocolite. Certo. E é justamente essa criança que a gente comentou. Distendeu o abdômen, fez uma intolerância alimentar e
é isso que chama atenção. Você faz um raio-x dessa criança, você não vê nenhum sinal específico. Você vai ver um raio-x... de doença. Exato, você vai ver uma alça intestinal distendida, vai ser então uma alça maior do que o corpo vertebral, e você vê edema de alças, que pode ser isso ou milhões de outras coisas, mas já te chama atenção a ponto de você colocar essa criança em jejum, abrir sonda, já programar uma nutrição parenteral e antibiótico de amplo espectro, que aqui tem que cobrir 3 grupos, gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Em geral, vocês fazem qual antibiótico? O gram-positivo vai depender da flora do hospital, certo. Porque a gente geralmente quer tratar estáfilo. Então, se você tiver estáfilo aureus ou epidermidis, que é até o mais comum, que for sensível à oxacilina, começa com oxa. Muitas UTIs neonatais no Brasil são oxa-R, é resistente, você vai começar com vanco. Para gram-negativos, a amicacina tende a ser uma boa opção. E metronidazol para anaeróbio, num momento inicial, mas dependendo da gravidade, é vancomero, você vai pondo chumbo grosso, mas tem que cobrir os 3. Se você entra com meropenem ou um carbapenem, você já está cobrindo os gram-negativos, e o anaeróbio. Isso. Então, ou em geral, oxa/vanco, amica, metronidazol, ou vanco, oxa/mica, oxa/mero, junto com meropenem. Acaba sendo essa a cobertura. E aí você já vai se comprometer assim, uns 2, 3 dias desse esquema até você entender se era ou não era de fato enterocolite. Certo. E diferenciais aqui podem ser coisas benignas, por exemplo, um distúrbio hidroeletrolítico, uma alteração de cálcio e magnésio, que não é o que a gente mais vê, ou o mais frequente é um wilho infeccioso, aquela criança que está abrindo um quadro séptico. Isso faz um wilho intestinal e dá essas manifestações de intolerância alimentar. Sim. Aí perfeito. o tempo dirá, raio-x dirá, a evolução clínica dessa criança virá. Mas se for uma enterocolite e você tem esse processo inflamatório, essa necrose intestinal, você vai começar a ter sintomas e alterações radiológicas próprias, que daí, pela classificação de Bell, seria quando você confirma a enterocolite. Então, o que acontece clinicamente? Enterorragia. Aí já seria Já, do ponto de vista clínico, você já confirmou que houve a enterocolite, porque tem sangue nas fezes. Aí já é confirmado. Já é confirmado. Clinicamente seria essa confirmação. Já seria o 2. Seria grau 2. Grau 2. Do ponto de vista radiológico, é aquela criança que tem a famosa pneumatose intestinal. Essa é clássica, né? Que o que ar não é na fácil. parede. Né? E que não é fácil de perceber. Tem umas que são lindas, assim, de livro, mas tem outras que você fica... Isso é somação de imagem? Eu conheço a do livro. Exato. não é tão fácil. Já vi do livro na vida real também. Não é tão fácil. Mas é fácil de ver, né? E hoje em dia, tá tendo uma tendência de... mais precoce a pneumatose no ultrassom de abdômen do que no raio-x. Então, se você trabalha num serviço que tem disponibilidade de fazer ultrassom de abdômen e tiver um bom radiologista que seja bem treinado, eles pegam antes de você ter qualquer alteração chamativa no raio-x. Mas aí o raio-x vai mostrar mais... Que eu sempre entendi o raio-x mostrando mais ar na via porta. Pode ser também, pneumoporta. Mas também consegue mostrar a pneumatose bem. Pode, sem dúvida nenhuma. Isso tem sido uma prática para o neonatologista usar o ultrassom ou é o radiologista que faz? Na abdominal, para essa finalidade, ainda é mais o radiologista. Porque é difícil. Tem que ser um excelente radiologista que consiga ver isso. Mas a pneumatose, do ponto de vista de imagem, é pneumatose que vai falar. Ou seja, essa alça já está começando a dissecar, mas ela ainda não perfurou. Sim, essa evolução natural. E aqui o tratamento ainda é clínico, você ainda mantém jejum, mantém a NPP, vai manter antibiótico, e o antibiótico aqui já começa a ser uns 14 dias de antibiótico. Para você esfriar esse quadro. E a gente tem que ficar atento, porque a gente sabe que essa criança tem risco de evoluir mal com complicações. Se ela tiver, por exemplo, uma gasoacidose metabólica, um exame de um hemograma com plaquetopenia, você já pensa que essa criança é aquela criança que vai ter risco de fazer a enterocolite grau 3 de Bell, que é complicada, que é aquela que perfurou. Então você vai ter no raio-x, primeiro assim, no raio-x o que chama atenção é o pneumoperitônio, e do ponto de vista clínico é só uma criança que às vezes choca, faz um choque séptico, ela começa a ter uma coagulação intravascular disseminada, começa a sangrar, é aquela criança que evolui de fato muito mal. Do ponto de vista clínico, o que a gente tem que ficar atento aqui é que você tem que manejar o choque, às vezes precisa de suporte ventilatório, tudo isso, e o tratamento aqui passa a ser cirúrgico. O que vai resolver, a partir do momento que tem uma perfuração, é a cirurgia. Não tem muita diferença, do ponto de vista de morbidade, fazer 2 alternativas que o cirurgião vai decidir a beira-leito. Pode ser feita só a drenagem, a beira-leito e deixa drenar o que tiver lá e esfriar o quadro, ou a laparotomia já de imediato.
Em geral, se a criança não tem condições de transporte, se ela está muito grave, faz a drenagem e em um segundo momento o programa a laparotomia. Mas aqui você já precisa de uma intervenção cirúrgica, não vai ser só o pediatra clínico, que vai poder resolver. E Cadu, vocês ainda usam dentro da classificação de Bell aquela separação em A e B? Ela tá cada vez... porque é muito confuso, usa-se menos, mas tem prova que gosta. Então, eu me lembro A, quando tá complicado, o paciente tá séptico, mas ainda não perfurou. A e B perfurou. Perfurou de fato, sim. Mas é porque como o que chama mais atenção da complicação é a perfuração, então muitos já consideram que vale. Para a prova, eu já vi, de ver e mexe tem questão que pergunta. É meio chatinho isso aí, então vale resolver. É verdade. Assim, tem a laparotomia quando tem o pneu peritônio e às vezes ele surpreende áreas necróticas que ele tem que tirar, né? Exato. Não só a área que está perfurada. Exato, né? Porque tem muita inflamação, muita necrose e o quanto tirar de intestino e se sobrou ou não a válvula ileocecal, porque a gente tem que lembrar que a enterocolite gosta muito da região ileal. E você sabe que a gente, na enfermaria lá de pediatria do Pedro Ernesto, a gente tem tido crianças com intestino curto. Uma delas é um paciente que teve uma enterocolite necrosante na fase neonatal. Sem dúvida. E, como é difícil lidar com esses pacientes que fizeram cirurgia, tiraram boa parte do intestino. Sem dúvida. Mas dentro das complicações da enterocolite, o intestino curto é a principal, e na pediatria, a principal causa são prematuros que tiveram enterocolite necrosante. A gente ainda é o campeão. Você já está até me respondendo essa próxima pergunta da nossa lista, que é quais são as principais complicações da enterocolite. Então, assim, a mais benigna seria fazer bridas, porque esse processo inflamatório ele esfria e leva aderência, e aí você pode ter um outro quadro intestinal mais oclusiva, aquela criança que distende, vomita e não evacua, por exemplo, mas não chega a ter pneumoperitônio, não está perfurado de novo, ela só está obstruída. E aí, eventualmente, tem que refazer uma cirurgia. Não, isso é terrível, né? Porque a aderência, a brida, né, ela vem por causa de uma manipulação. Isso, aí vem outra. Se você vai tratar a brida com outra manipulação, vai desfazer a brida, certamente haverá próximas bridas ali, né? É um grande risco. No futuro. É um grande risco. Então, eu já vi muita brida sendo tratada clinicamente, assim, deixa o paciente em dieta zero, sonda e óleo mineral pela sonda, para tentar, ou outro laxante para tentar evacuar e liberando, e aos poucos vai se desfazendo como que naturalmente a brida. O ideal seria isso, é você não porque se você indicar a cirurgia. Novo, você vai causar nova inflamação e nova cicatrização e novas aderências, né? Fora que uma nova inflamação pode causar uma nova perfuração e você ter que ressecar de novo. Nem me fala. E aí a segunda complicação grave seria justamente o intestino curto que a gente estava falando. Pode ser do primeiro evento, dependendo do grau de inflamação e necrose, você já evolui com o intestino curto, principalmente se você tirar uma grande área ou perdeu a válvula ileocecal. Sim. Ou então por procedimentos posteriores que você eventualmente tem que ir ressecando mais. Perfeito. E a gente tem que lembrar que de outras complicações é que, como a gente falou, né? Existem o eixo intestino, cérebro, intestino, pulmão. Perfeito. Então pode ter leucomalácia periventricular, isso pode prejudicar a parte cognitiva, motora, então levar atraso do DNPM. Sem dúvida nenhuma. Então, o prognóstico deles... desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Agora, a gente poderia tentar algo para prevenir a enterocolite, né? Assim... Sim. O que fazer para não ter esse problema, né? Vamos evitar a prematuridade. Sem dúvida, isso é o principal. E aí é com os obstetras, a gente não tem muito como ter influência. Então, se for possível segurar cada semana a mais, às vezes não tem como, às vezes tem que nascer e é isso. E aí o que mais, além de prevenir a prematuridade? Se tiver, de fato, vou ter que fazer o parto, por exemplo, de uma criança prematura. Se eles puderem programar o corticoide antinatal, de preferência as 2 doses de betametasona, com intervalos de 24 horas entre ela, e nascer após a segunda dose, entre 24 horas da segunda dose até uma semana. Corticoide melhora muito o prognóstico das crianças. Ao não nascimento, só da enterocolite, né? Também da membrana hialina, né? Quer dizer, hoje em dia não é mais membrana hialina. Sou ligado nessa. Sou ligado nesse síndrome de desconforto respiratório. Mas isso, sem dúvida nenhuma. Corticoide sempre. Na sala de parto, se a criança nascer com bom tônus, respirando, chorando, fazer o clampeamento tardio do cordão, que para o prematuro seria pelo menos 30 segundos, porque você recebe um sanguinho a mais, isso deixa a criança mais hemodinamicamente estável, perfura menos, né? Perfunde melhor e perfura menos. Perfeito. A outra coisa hoje em dia seria a gente começar o quanto antes, na criança menor de 32 semanas, com colostroterapia,
porque você protege, já coloca nessa mucosa da oral todas as bactérias benéficas, a IgA secretora, e você tenta reduzir a disbiose. Certo. Além de, assim que possível, fazer uma introdução precoce de nutrição enteral. Perfeito. E lembrar que a gente começa com uma nutrição enteral mínima, que é uma nutrição que ela não é para nutrir ainda, ela só é trófica. Ela vai fazer com que esse enterócito, que é prematuro, também é imaturo, na verdade, que ele se adapte para quando ele tiver que, de fato, fazer todo o processo digestório. É a famosa dieta trófica para o intestino, né? Exatamente. E você fazer isso por uns dias, uns 3 dias, nos primeiros 3 dias de vida, conforme a criança for tolerando, e de preferência utilizar leite humano de doadoras ou leite materno. Mas qual é o critério, Cadu, na tua prática? Assim, eu vou liberar dieta para essa criança. O que você tem que... Assim, perfeito. Tem a questão das aminas, da ventilação. Não é tanto isso, você é mais usa como parâmetro? Pô, a partir daqui eu já posso eu tenho que fazer uma dieta pensar trófica. Se tem fluxo mesentérico adequado ou não. Então, por Certo. exemplo, se é uma criança que foi asfixiada, segura um pouco. O que é o segurar um pouco? Assim, quantos dias? Tem isso? Umas 24, 48 horas. Tá. Desde que ela evolua. Não, assim, se ela teve uma asfixia, mas ela logo evoluiu bem, está hemodinamicamente estável, não está precisando de droga. Deu 24, 48 horas, fecha a sonda, vê como é que fica a barriga e começa a fazer a nutrição. E se ela tiver em uso de aminas? Se tiver com droga vasoativa, a gente segura um pouquinho. Segura um pouco. A não ser que sejam doses muito baixas e que a gente entenda que é um choque transicional, da transição do período fetal para o neonatal. E que você logo vai conseguir Ou seja, você está em desmame lá das drogas. Daí tudo bem. Do contrário, não. Se ela está instável, você está aumentando droga, está colocando hidrocortisona porque é refratária, aí segura um pouco. Mas esses pacientes que você segura um pouco, imediatamente você coloca na NPT ou não? Sim. Principalmente se for menor de 1 kg. O menor de 1 kg, inclusive, você já tem que dar aminoácidos nas primeiras horas de vida. Certo. Que na verdade, emergência é NPP, NPP, né? NPP. Não é a nutrição parenteral total, é parcial, pelo menos com aminoácidos. Exatamente. Certo. E nessa dieta trófica, qual é o volume exato que vocês costumam passar? Tem que ser menos de 20 ml por quilo por dia. Então a gente geralmente começa entre 5 a 10 ml por quilo por dia, que às vezes dá assim, 1 ml a cada 3 horas. É menos de 1 ml por quilo hora, né? Exato. Porque se você não pode ultrapassar 20... Isso, né? é isso, é pouquinho, assim, aquela coisa neonatal. Aquela coisa, dá 1 ml a cada 6 horas. 0,8 ml de leite é o que cabe. Mas geralmente é isso, de 1 a 5 ml dependendo do peso da criança. E você faz essa dieta... Numa entrada contínua ou vocês fazem a intervalos? Intervalada, para tentar ser um pouco mais fisiológica, para a parte também dos hormônios. Em geral, vocês deixam lá em 1 hora. É na bomba, né? É na bomba. É na bomba. E é interal. É interal, pela sonda. Pela interal, sondinha. Na bomba. Faz em 1 hora e descansa 2, seria isso? No máximo, sim. Mas pode ser menos, Se a criança tolerar em meia horinha, porque como às vezes é 1 ml, né? Sim. Já entrou. Mas pode ser na bomba se for um volume maior. Perfeito. E uma vez que você já entendeu que a nutrição mínima foi bem, aí você começa a nutrição interal. E aí que o grande detalhe é que, assim, é importante ter protocolos. A NEL e a NEL é cheia das normas e protocolos. Cada serviço tem que saber a sua, todo mundo tem que fazer igual, seguir. A maioria dos lugares vai aumentar 20 ml por quilo por dia, até chegar numa quantidade de 160, 180 ml por quilo por dia, que aí já tá bom, tá pleno e não precisa fazer nada além. Essa parte tá boa. Outro detalhe é sempre, então, priorizar leite humano, evitar fórmula, se possível, porque a fórmula é mais hiperosmolar, ela não tem os agentes biológicos, apesar de que hoje em dia tem algumas fórmulas top de linha que tem aí coisas que ajudam. Mas nos hospitais que você trabalha, assim, porque eu vejo lá o prematuro. Beleza. A mãe dele, certamente pela falta do estímulo, não vai ter muito leite. Né? Vocês têm muito banco de leite? Na maioria, aqui em São Paulo, temos muito, sim. Nos que eu trabalhei, todos tinham. Porque o volume também é muito pequenininho. É pequeno, né? e é de doadora, né? Às vezes então funciona bem. Consegue. Banco de leite é fundamental para isso. Sim. E a última coisa para tentar prevenir, que ainda não está liberada, mas que já tem estudos mostrando que é benéfico, é o uso de probióticos. É fazer misturas aí de lactobacilos, bifidobactérias, que já demonstrou que não é causa de sepse. Na maioria das vezes foi tudo tranquilo, mas ainda não se sabe a dose, não se sabe como manipular isso, então ainda não há uma recomendação.
mas para ser o futuro. Né, que a gente estava falando antes, né? Exatamente. Principalmente na criança que está com fórmula. Ajudaria muito os probióticos. Mas tem algum probiótico específico? Não. Não. E não tem nenhum tá liberado para isso. Não, ainda não. Ainda não. Nada a ver. Nada. Então não se usa ainda, mas na teoria, para ser o futuro da prevenção da enterocolite, há uma chance. Há uma chance de entrar os Exatamente. Porque é importante não ter enterocolite, porque a criança geralmente fica grave. Sim. E tem risco de morte, tem risco dessas morbidades, então... Não, e é tudo isso que você está falando, né? Você tem ali no momento da UTI uma situação gravíssima, né? E depois que ela se recupera, se ela desenvolve um intestino curto, é muito ruim, né? É péssimo. A gente tem crianças lá, como eu te falei, a gente teve 3 crianças em sequência. Uma, infelizmente, faleceu, e falece de insuficiência venosa, né? Muitas vezes você não tem mais... Uma hora que você não tem mais por onde... Não tem mais por onde fazer nada e o intestino realmente não se desenvolveu. A gente tem uma criança que melhorou, cresceu, já está com 4 anos, a gente conseguiu dar alta. Ótimo. Que no caso dela não foi enterocolite, foi má formação mesmo, tinha um Bacterelli. Perfeito. Enfim, mas ela conseguiu ir para casa, mesmo assim fica indo e voltando, porque tem uma ostomia e tal e perde muito. E tem outro que está no meio do caminho. Ele não tem insuficiência venosa, ele fica bem com a NPT, mas quando ele perde o acesso e fica 2, 3 dias sem NPT, ou quando infecta o catéter, que acontece, ele começa devagarzinho a perder peso. Então o intestino ainda não... Ou seja, são crianças... a fase neonatal é tudo, né, cara? Sem dúvida nenhuma. O direcionamento todo da vida. Com certeza. E evitar a insuficiência intestinal é fundamental, porque é um problemão que aí é mais o pessoal da UTI pede, né? A gente não esse paciente lida. Até de enfermaria, mas de vez em quando ele dá uma visitada na UTI. Sem dúvida. É terrível. Mas é isso. Isso aí. Muito bom o papo, Cadu. Muito bem. Valeu, o pessoal aprendeu bastante, eu também. Que bom. Revisão de enterocolite necrosante. E até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu.